O império dos carros elétricos começou a desmoronar e o que antes era um símbolo de tecnologia, inovação e poder econômico, agora é sinônimo de colapso. A BYD, orgulho nacional da China e maior fabricante de veículos elétricos do mundo, está sangrando nesse momento e os números revelam que essa ferida pode ser uma ferida fatal. Em seu balanço mais recente, a BYD revelou um dado alarmante. Em apenas 3 meses, o rombo no capital de giro da companhia saltou de 95 bilhões para 122 bilhões de yuans, um salto que acendeu o sinal de alerta vermelho entre os investidores, indicando que o problema está no coração da empresa, o dinheiro vivo que mantém tudo funcionando. A BYD ainda mostra um lucro contábil, mas o dinheiro real, aquele que paga fornecedor e paga os salários, está acabando. E quando o caixa seca, o tamanho da empresa não importa. Foi assim que começou a queda da Evergrande, a maior incorporadora imobiliária da China, que um dia construiu cidades inteiras. Hoje é símbolo do colapso chinês. A Evergrande quebrou com uma dívida de mais de 300 bilhões de dólares e deixou milhares de prédios inacabados e milhões de famílias sem casa. Agora o roteiro se repete diante dos nossos olhos, só que dessa vez é no setor automotivo. Para a gente entender como é que chegamos até aqui, a gente precisa voltar para 2017, quando o governo chinês anunciou que se tornaria o maior produtor de carros elétricos do mundo. Pequim despejou bilhões em subsídios, em crédito fácil e em metas absurdas. Produzir mais de 35 milhões de veículos por ano até 2025. Isso significa produzir nada mais, nada menos do que o dobro do que os Estados Unidos já produziram em toda a sua história moderna. Tudo isso parecia um futuro maravilhoso. A BYD virou símbolo desse sonho. Suas ações dispararam. Seus carros invadiram as ruas e o mundo inteiro acreditou que o motor elétrico seria o coração da nova economia. Só que por trás de toda essa propaganda, uma bolha crescia silenciosamente. A partir de então, os preços despencaram, a concorrência explodiu e as margens simplesmente desapareceram, gerando uma grande crise para as montadoras de automóveis. Com 129 marcas, China tem excessos de carros e empresas acumulam prejuízos. Competição no setor de carros elétricos da China leva empresas à falência. Boom dos veículos elétricos na China gera superprodução e guerra de preços, afetando fabricantes e fornecedores, enquanto marcas chinesas expandem globalmente. China esconde dívida de 40 trilhões, bolha dos carros elétricos ameaça colapso e Brasil pode ser atingido. E em 2024, a China conseguiu produzir 31 milhões de carros, mas só conseguiu vender 26 milhões, ou seja, 5 milhões ficaram encalhados em pátios que hoje parecem mais cemitérios de automóveis. A guerra de preço virou uma guerra por sobrevivência. A BYD simplesmente reduziu seus preços até o osso somente para eliminar os seus concorrentes. Queimou bilhões e bilhões de caixa e agora ela é vítima do seu próprio sucesso. E o governo chinês, que antes exaltava a empresa como a campeã nacional, hoje pede para a empresa parar de dar desconto. O Partido Comunista chamou essa estratégia de concorrência irracional e disse que ela prejudica a imagem da indústria chinesa, e é exatamente o que está acontecendo nesse exato momento. E quando o Estado precisa intervir, é porque o mercado já entrou no caminho do colapso faz muito tempo. E os números deixam muito claro para a gente o tamanho desse estrago. Em 2022, a BYD tinha 6 bilhões de dólares em caixa, no positivo. Em 2023, caiu para 5 bilhões, mesmo assim ainda era positivo. Só que agora, em 2025, ela fechou no negativo de mais de 10 bilhões de dólares, um tombo de 124% de um ano para o outro. E junto com o caixa, foi embora também a confiança dos investidores. As ações despencaram em Hong Kong, em Shenzhen, o crédito encurtou e o ciclo de queda começou a acelerar. A própria vice-presidente da BYD admitiu que das 129 montadoras de carros elétricos da China, apenas 10 devem sobreviver, ou seja, 119 empresas estão prestes a sumir do mapa e é o início de uma faxina industrial sem precedentes. Mas essa crise não ficou apenas dentro da China, ela atravessou fronteiras.
Nos Estados Unidos, por conta dessa onda, a GM, a General Motors, demitiu mais de 1.700 funcionários, a Ford teve um prejuízo de mais de $1 bilhão e até a Tesla precisou cortar preços várias vezes para segurar as vendas. Na Europa, exatamente a mesma coisa, o governo francês acusou a BYD de vender carros abaixo do custo para destruir as montadoras locais. Isso tem um nome, nós economistas chamamos de dumping comercial. Dumping é quando um país ou empresa vende um produto mais barato do que ele custa para produzir, só para quebrar os concorrentes. Funciona como uma isca e enquanto o produto é barato, todo mundo compra, vira uma febre. Mas quando a concorrência quebra, o preço sobe e o mercado fica dominado por uma única origem. E essa é a estratégia clássica chinesa e foi o que a China fez com vários setores, como aço, alumínio, com os painéis solares e agora com os carros elétricos também. A Comissão Europeia abriu uma investigação formal contra as montadoras chinesas, a BYD, a SAIC e a Geely, por receberem subsídios ilegais do Partido Comunista. O próprio presidente francês, o Emmanuel Macron, chamou isso de dumping verde e ele explicou: não é uma transição tecnológica, o que está acontecendo é uma guerra comercial disfarçada de transição ecológica. E enquanto a Europa tenta reagir, o Brasil está fazendo o caminho justamente o oposto. A BYD escolheu Camaçari, na Bahia, como base sul-americana. Mas o que foi anunciado como uma fábrica é, na verdade, nada mais, nada menos que montadora de kits importados. Os carros vêm prontos da China e só são encaixados aqui no nosso país. Nenhum parafuso é produzido de fato no Brasil e isso destrói toda a cadeia de suprimentos, de serviços e de autopeças nacional. Segundo a ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, até 50 mil empregos podem desaparecer de uma hora para outra se o governo aceitar continuar com essa redução das tarifas de importação pedidas pela BYD. E esse filme, infelizmente, a gente já viu passar aqui no nosso país antes. Num passado recente, lá em 1950, o Brasil tinha uma joia chamada FNM, Fábrica Nacional de Motores. Era uma empresa 100% brasileira que produzia caminhões, automóveis e até motores de avião. Chegou a empregar mais de 10 mil trabalhadores e seus caminhões rodavam o país inteiro. O sonho era construir uma indústria automotiva nacional com tecnologia e marca próprias. Mas esse sonho durou muito pouco. Por quê? Porque na década de 60, o governo decidiu abrir o mercado para montadoras estrangeiras como a Fiat, Ford, Volkswagen, Mercedes, e as gigantes chegaram com incentivos fiscais, com créditos subsidiados e acordos bilionários. E o resultado foi trágico. A FNM não resistiu à concorrência e acabou vendida para a Alfa Romeo, perdendo o controle e pouco tempo depois desaparecendo completamente do mapa. O Brasil trocou a chance de ter uma indústria nacional sólida por um modelo de dependência industrial, exatamente o que está acontecendo agora nesse exato momento, onde a gente monta o que os outros produzem. E hoje a história se repete diante dos nossos olhos com a BYD, só que dessa vez o risco é ainda maior. Por quê? Porque não é apenas uma empresa que pode desaparecer. É todo o setor automotivo brasileiro. E agora, o governo chinês sabe muito bem o que está acontecendo, sabe que o mercado interno está saturado e, por isso, ele está despejando o estoque de produtos excedentes, de carros excedentes para os outros países, inclusive aqui para dentro do nosso país. É como se a China estivesse exportando a própria crise para a América Latina, para o Brasil. E, enquanto isso, dentro da China, as imagens que vazam são chocantes. Pátios inteiros cheios de carros novos e sem compradores. Vídeos gravados em Chongqing, em Xi'an, mostram milhares de veículos sendo cobertos com lonas ou até mesmo enterrados na areia para esconder o excesso de produção. Carros que nunca foram vendidos, desmontados para reciclagem. Em Guangdong, centenas de trabalhadores foram demitidos sem aviso prévio e o governo está tentando, de alguma forma, fundir as empresas para evitar o caos total. E esse é o retrato perfeito de uma bolha perfeita. E já nos Estados Unidos, a resposta foi dura. O Donald Trump impôs uma tarifa de 60% sobre os carros elétricos chineses. As exportações da China para os Estados Unidos imediatamente despencaram mais de 27% já no trimestre seguinte, e as montadoras correram para empurrar o excesso de carros em mercados menos protegidos, como, por exemplo, a África, o Sudeste Asiático e também a América Latina. E o Brasil virou o novo destino desse entulho industrial chinês. Só que aqui, meu amigo, a narrativa é outra completamente diferente.
inteligente. Enquanto a Europa fala em protecionismo inteligente, o Brasil chama isso tudo de investimento estrangeiro, mas na realidade não tem nada de investimento aqui. O que está acontecendo é pura dependência. A gente importa o carro pronto e no fim quem paga a conta é a economia brasileira, é o trabalhador brasileiro que fica sem emprego e a economia que fica sem investimento em tecnologia, sem crescimento real. E novamente a história se repete diante dos nossos olhos. Na década de 60 foi a indústria de automóveis. Já na década de 90, a gente deixou morrer a nossa indústria de informática. Nos anos 2000, a de calçados e têxteis foi totalmente dominada pela China e agora a gente está prestes a entregar novamente a indústria automotiva, que é a base da classe média operária do país, que é a base do PIB, da geração de emprego no nosso país. Tudo isso em nome de um discurso muito bonito: sustentabilidade, futuro verde, modernização, mas que na realidade o que está acontecendo, meu amigo, é que a China está exportando a sua crise e a bolha dos carros elétricos é a nova bolha imobiliária. Só que mudou o produto. Antes eram prédios vazios, agora são carros que ninguém quer mais comprar. A BYD é o espelho desse sistema. Cresceu rápido demais, vendeu barato demais e acreditou demais na proteção do Estado. E hoje ela tem o que toda bolha tem no fim: uma dívida gigantesca, estoque gigantesco e silêncio. E o Brasil, mais uma vez, entra como figurante nessa história toda. Um país que poderia fabricar, mas prefere montar. Um país que poderia exportar, mas prefere importar. Que poderia aprender com os seus próprios erros ou com os erros dos outros, mas insiste em repeti-los. E a bolha dos carros elétricos, meus amigos, já começou a estourar. E quando a China espirra, o mundo inteiro pega uma gripe, como diz o ditado, né? Mas o problema é que dessa vez é o Brasil que pode ficar sem ar.